numa entrevista. Luís Filipe Reis, o que é que o Presidente da Confederação de Serviços de Portugal tem recebido neste discurso do Governo, nesta narrativa das dificuldades que nós estamos a viver? Uma das razões que nos fez aparecer, e aparecer nesta altura, tem precisamente a ver com esta narrativa. Há uma parte dela que nós entendemos absolutamente necessária e indispensável para o país, a narrativa da consolidação orçamental. É fundamental que Portugal passe por um processo de consolidação orçamental e só quem for irresponsável é que não concorda com isso. Mas, na nossa opinião, é preciso ajudar o Governo a sair do discurso da austeridade e a iniciar, com razoabilidade, o discurso da recuperação económica. A recuperação económica vai demorar muito tempo. É tempo de começar a falar sobre ela. E é tempo de começar a falar nas medidas que podem relançar o país para uma nova época de crescimento económico. Isso não vai ocorrer durante 2012. Não é 2012 o ano do crescimento económico, mas é 2012 o ano de começar a falar sobre como fazer a nossa economia crescer. A Confederação de Serviços, que apareceu agora, terá medidas concretas para propor ao Governo, terá ideias para propor em diálogo social no sentido de estimular o crescimento da economia. É tempo de começarmos a deixar a austeridade e começarmos a falar de crescimento económico. Só empresas sólidas, só crescimento económico é que pode trazer emprego, é que pode trazer uma melhoria da situação do país. Descrevam quem é esta confederação, quem são os confederados, nesta luta pelo desenvolvimento que presumo que confedera todo o país, não é? A luta confedera seguramente, a confederação ainda não chegou lá. Neste momento, o conjunto dos associados que nós representamos são constituídos por empresas de vários setores, que em conjunto, em termos de faturação, representam cerca de 20% do produto interno bruto, portanto é um volume significativo em termos de faturação. São empresas dos mais diversos setores, desde logo das telecomunicações, temos todas as empresas do setor das telecomunicações, os transportes expresso, as empresas que compram meios, temos os centros comerciais, várias empresas da área das tecnologias de informação, do comércio eletrónico, da faturação eletrónica, temos também naturalmente as empresas do setor da distribuição. A maneira como como a informação recebeu o aparecimento da vossa confederação é que era uma confederação das grandes superfícies? Não, de todo. É muito mais vasta do que isso, também tem as grandes superfícies, mas todas? Envolve todas? Não todas, há um ou dois grupos que não estão representados, mas aliás temos muito mais associados no âmbito do que são aquilo que é dito como distribuição moderna, temos muito mais associados do ramo não alimentar do que temos no ramo alimentar. 70% das empresas associadas são empresas do ramo não alimentar e, de resto, a maior parte delas são empresas de média e pequena dimensão. E, portanto, é errada essa visão, ou pouco completa essa visão. É evidente que também temos as grandes superfícies, mas temos, como lhe disse, as telecomunicações, as tecnologias de informação, o comércio eletrónico, são vários setores, setores que apareceram na economia portuguesa recentemente, nos últimos 20 anos, e setores que sentiam que a sua voz não estava bem representada no diálogo social. do PIB em termos de emprego nacional no setor privado? Em termos de emprego, representam quanto? Temos 180 mil empregados em emprego direto, portanto, desse ponto de vista temos uma dimensão menor. Temos outro número que talvez seja interessante e que nos faz ter legitimidade para discutir alguns temas. As empresas nossas associadas cobram mais de 1/3 do IVA que é cobrado em Portugal. É um tema importante, que tem a ver com o consumo, onde temos opiniões próprias e concretas. Temos um conjunto de empresas muito próximas do consumidor final, muito próximas daquilo que é a realidade dos portugueses. O vosso objetivo é participar como entidade própria no Conselho de Concertação? Nós começamos por dizer que uma confederação que responde, em primeiro lugar, a um apelo que apareceu várias vezes do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, para que haja organização da sociedade civil, para que haja mais representatividade na democracia. A primeira coisa que fazemos, uma confederação que tem esta dimensão, tem que ser necessariamente ouvida no diálogo social. E esse é o primeiro passo, é aparecermos e participarmos. Não se sentiam representados pelas organizações existentes? E temos sobre isso uma perspectiva inclusiva. Aliás, houve algumas notícias que não perceberam bem o nosso propósito. Nós pensamos que há lugar para todos. Em concreto, a Confederação do Comércio sentiu-se um pouco mal com o nosso aparecimento. Não tem por que se sentir mal. A Confederação do Comércio tem uma grande história, tem associações com centenas de anos,
Mas o que é importante é que o diálogo social se faça com aqueles que trazem a história, mas também com aqueles que trazem uma visão mais moderna para a economia. A economia não se compadece com o estaticismo. A economia evolui muito rapidamente. E este setor, o setor dos serviços mais modernos, apareceu sobretudo nas últimas 2 décadas e precisa de ter voz. É uma voz nova, é uma voz diferente e é uma voz que pode contribuir para um diálogo social mais interessante do que aquele que temos assistido nos últimos tempos. É curioso trazer esse exemplo, porque eu noto que há do empresariado tradicional em Portugal, e sobretudo, por exemplo, na indústria onde eu opero, um receio de avançar com novas perspectivas, com inovações, com medo de tocar num mercado muito frágil que bipolarizado, tripolarizado e manter-se assim. Preferem quase que o status quo à afronta da situação. Infelizmente a sua perspectiva é correta. Eu acho que nós temos muitas vezes que ter a coragem de enfrentar a concorrência. Temos que ter a coragem de perceber que os mercados são dinâmicos e que vozes novas, abordagens novas, opiniões diferentes são formas de construir. São formas de evoluir. Isso acontece no mundo empresarial, acontece nos negócios. As empresas que sabem bem viver com a concorrência são normalmente as empresas que têm mais sucesso. O mesmo tem que ocorrer no diálogo social. Sente sintonia com o atual executivo nessa zona? Ou acha que não tem havido rasgo suficiente de aventura no empreendedorismo em Portugal? Eu não queria ser muito crítico. Não queria embarcar na crítica fácil, porque é fácil fazer essa crítica e provavelmente é legítimo fazer essa crítica. Eu acho que o Governo precisa de apoio. Precisa de apoio porque Portugal precisa que se faça a consolidação orçamental. E o Governo precisa de apoio nessa consolidação orçamental. Mas curiosamente, é uma crítica nacional. Mas chegou o momento tremenda. De descolar disso. Eu acho que chegou o momento de terem a coragem de descolar desse discurso. Descolar do discurso da austeridade. Infelizmente não é ainda tempo para fazer o discurso da prosperidade, seria impensável, pouco sensato, demagógico, populista, pouco sensato. Não é esse o tempo. É o tempo de preparar o crescimento económico. É o tempo de discutir em que setores vamos investir. É o tempo de discutir o que é preciso fazer na máquina fiscal. É o tempo de discutir, falava de inovação, nós temos uma inovação que é ainda hoje medida por métricas demasiado presas ao passado, demasiado presas à lógica industrial, demasiado presas à lógica de que só há inovação no produto. Há muita inovação nos serviços, há muita inovação nos processos. Há muita inovação na desmaterialização dos processos. Nós temos várias empresas na área das tecnologias de informação e na área da faturação eletrónica que podem contribuir para desmaterializar os processos, torná-los mais eficientes. Há um discurso novo para ter e esse discurso vem precisamente das empresas que operam nessas áreas, que são empresas desta vaga nova que está associada aos serviços. Têm conseguido fazer chegar o vosso discurso neste momento a quem decide, ao Ministério da Economia, nomeadamente? Temos, e com bastante boa recepção. Eu acho que só quem não quer o diálogo social, só quem não quer estar aberto à mudança, é que pode ter uma visão de oposição a quem aparece com um discurso tão positivo quanto este que nós estamos a fazer. Repare, não é um discurso de apoio ao Governo, é um discurso de incentivo a que o Governo comece uma nova fase de discussão em termos económicos, o que é diferente. É um discurso de estímulo a que haja mais discussão em torno da economia. Eu dizia no outro dia, e acho que é muito importante repetir, apesar de ser uma verdade lá para Alice, quem cria emprego é o Ministro da Economia. A quem deve ser pedido as medidas necessárias à criação de uma nova dinâmica económica é o Ministro da Economia. O Ministro das Finanças tem um papel fundamental, é ele que deve ser exigido que faça a consolidação orçamental, que recupera a nossa confiança junto dos credores internacionais. Mas o discurso tem que mudar, o foco tem que mudar para o Ministro da Economia. É muito conservador em todos os setores. Nós reagimos mal ao aparecimento de novos players. Sempre. Tenho tido a minha dose. Não tenho dúvidas nenhumas, eu também. Nós aceitamos que o diálogo tem que ser entre patrões e trabalhadores. Dois. Um de cada lado. E não há outro. A TV tem que operar entre dois
canais e não há mais. É uma visão, deixe-me dizer-lhe que isso é uma visão que contraria a pura visão da democracia. A democracia é um exercício de representatividade, onde devem estar representados o máximo de interesses. Um diálogo não tem por que ser a dois. Uma conversa não tem por que ser a dois. Sobretudo quando é múltiplo. Não é? Sobretudo quando é múltipla, quando são múltiplos os interesses. E os problemas. E múltiplos os problemas. Aliás, ganha-se se houver várias perspectivas e perspectivas complementares. Desde que responsáveis, desde que sérias, desde que informadas, desde que preparadas, desde que apresentem claramente quem trazem a representar. É essa a nossa proposta. Como não lhe escondi, temos tido alguns velhos do Restelo que olham para nós com receio. Temos tido alguns velhos do Restelo seguramente, que olham... quer do lado do patronato, quer do lado... De vários setores. Laboral, não é? Mas, olha, para surpresa minha, tem sido, no contacto que tenho tido a oportunidade de fazer com vários stakeholders, com vários interesses da área política, quer no governo, quer na oposição, tem sido precisamente da área política que tenho obtido a maior adesão. As pessoas mais preocupadas em encontrar atores novos no diálogo. E, portanto, estou convicto que o percurso que levará a nossa Confederação do diálogo social à concertação social será provavelmente um percurso mais rápido do que alguns desses estimam. Falemos ainda do discurso social, porque é aquele que se filtra para quem elege e para quem vive num país. Esta declaração do Primeiro-Ministro, que foi interpretada como sendo uma exortação à imigração, em caso de dificuldade, como é que foi lida por si? Eu estou muito habituado a ser mal interpretado quando falo em público e cada vez mais temos que ter cuidado com as palavras. Cada vez mais temos que ter cuidado com as palavras. Eu entendo que nós temos que ter uma preocupação que pode parecer paradoxal. Nós, por um lado, temos que procurar que Portugal crie condições para que os melhores cá fiquem. É outra das coisas que, aliás, devo-lhe dizer, a maior parte das empresas representadas nesta associação tem os centros de decisão em Portugal. E é cá que tem a maior parte do emprego qualificado. São empresas, por serem recentes, que empregam mais jovens e empregam jovens mais qualificados. Portanto, nós devemos criar e lutar por condições para que os melhores portugueses fiquem em Portugal. Mas confesso que também não vejo com nenhum dramatismo que bons portugueses, Mário Crespo é um exemplo, possam fazer uma experiência internacional e regressar a Portugal, contribuindo a posteriori. Quando ponderava sobre isto, a maior parte da minha vida adulta de trabalho foi no estrangeiro. E sem drama. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de olhar para isso de forma paradoxal. Procurar que os melhores fiquem connosco, mas aceitar que muitas vezes os melhores são aqueles que se enriquecem lá fora e regressam a Portugal. E se neste momento temos alguns quadros, se temos algumas pessoas muito boas que têm procura do ponto de vista do mercado internacional noutros mercados... Isso é saudável. Isso é saudável e compete-nos a nós criar condições para que eles venham a regressar a Portugal e encontrem depois em Portugal condições para se fixarem. Repare que a generalidade dos portugueses que eu conheço, e conheço muitos que estão fora de Portugal, muitos deles com bastante sucesso, têm algum saudosismo por Portugal. Portugal é um país que se entranha. É um país matriz, meu Deus. Mas para além disso é um país onde se vive bem. Eu raramente contacto com portugueses fora de Portugal que não gostam de Portugal, que não gostam um dia de regressar a Portugal. E, portanto, não olho para isso com tanto dramatismo. Teria um discurso menos paradoxal a esse respeito. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer tê-lo aqui. E até à próxima. Convidá-lo a seguir alguma da atualidade deste dia. Muito obrigado. Luís Filipe Reis, que é o Presidente da Confederação de Serviços de Portugal. Este é o Jornal das 9.